Agora nós vamos conversar sobre um assunto que muitas famílias buscam informações sobre. O tema é infertilidade, e quem vai nos ajudar a entender um pouco sobre esse assunto é o nosso ginecologista, Dr. Felipe. Bem-vindo ao programa. Obrigado, Mariana. Obrigado pelo convite e pela insistência para que eu viesse aqui. Conseguimos, porque eu sei que vale muito a pena e tem muita informação boa para dividir com quem nos acompanha. Tenho certeza que vai ser muito legal. Então, para a gente entender, quando a gente chega nesse diagnóstico, qual é o caminho que essa família, que esse casal passa para ter esse diagnóstico de infertilidade? Então, primeiramente a gente precisa saber que o casal é infértil, então os dois precisam sempre ser investigados. Quando a gente considera um casal infértil? Em casais onde a mulher tem mais de 35 anos, a partir de 6 meses tentando, a gente já considera infertilidade. Já em mulheres com menos de 35 anos, a partir de 1 ano tentando, a gente considera infertilidade. E aí, então, o casal quer um bebê. Tá se programando, tá tentando, tá namorando e não tá conseguindo. Passou 1 ano. Então, foi até o ginecologista, vocês estão com dificuldade. Então, temos aí uma infertilidade. Qual é o próximo passo que vem pela frente para essa família? Então, muitas mulheres chegam querendo descobrir se são férteis ou não antes mesmo de tentar. E isso, infelizmente, a gente não consegue. Não é possível se dar um diagnóstico de infertilidade num casal que não está tentando. A partir do momento em que chegou esse tempo e o casal não conseguiu engravidar, são pesquisados fatores de infertilidade, né? Existem fatores ovulatórios, por exemplo, mulheres com ciclos menstruais muito irregulares, que muitas vezes não ovulam, fatores masculinos, como alterações no espermograma, já fatores femininos, como obstrução das tubas uterinas, endometriose, pólipos endometriais, miomas. Então, a partir do momento que esse casal chega, com uma própria anamnese a gente consegue descobrir alguns fatores e existem alguns exames complementares, né, como ultrassom, ressonância, a esterossalpingografia, que é um exame muito investigado, muito perguntado pelas pacientes como deve ser feito, que é para investigar a perviedade ou não das trompas, e muitas vezes até mesmo é necessário se realizar uma cirurgia, né, uma laparoscopia, para se investigar se existe algum motivo que não foi descoberto só com exames de imagem. Então, tem várias questões e cada pessoa vai apresentar uma situação, às vezes pode ter até mais de uma, né? Exatamente. E aí, dependendo desse diagnóstico, do que se encontra, vem o tratamento. Exatamente. Então, tratamentos diferentes também, doutor. Exato. Existem vários fatores que são levados em conta no momento de se definir o tratamento. Um deles, e que tem pesado cada vez mais hoje em dia, é a idade da mulher, né? Muitas mulheres estão deixando para engravidar mais próximo ou até mesmo depois dos 40 anos. E eu gosto muito de lembrar que a reserva de óvulos, a quantidade de óvulos, ela diminui a partir do momento embrionário da mulher. Antes de ela nascer, ela já está perdendo óvulos. E isso acontece todos os anos, independentemente de usar anticoncepcional, DIU, de menstruar, de não menstruar. É um fator genético de cada uma. Então, quanto mais tarde a mulher tentar engravidar, mais difícil. Primeiro, por fatores genéticos. Esses óvulos têm menor qualidade genética. E segundo, porque muitas mulheres têm uma queda uma queda mais intensa, digamos assim, dessa reserva de óvulos. Então, algumas mulheres com 35 anos já estão até entrando em menopausa. Então, elas têm uma reserva ovariana mais baixa mais cedo. Enquanto outras, até perto dos 40 anos, podem ter ainda uma boa reserva, mas muitas vezes esses óvulos têm uma baixa qualidade genética, o que acaba dificultando muitas vezes uma gravidez espontânea, né? Então, para eu entender, se a gente deixa muito para depois, passou dos 35, e a gente precisa de um tratamento, se vai precisar de um tratamento, fica ainda mais difícil. Sim. Porque às vezes os tratamentos levam um tempo. Exatamente. E daí, quanto mais tarde a gente tenta programar essa gestação, mais tarde tudo vai acontecer, porque a gente não sabe se a gente, como você falou, se é fértil ou não antes de tentar. E aí, não, mas lá perto dos 40, daí chegou a tentar 40, passou 1 ano, 41, exatamente, mais um tratamento. A gente vai chegar onde? Em 45? Exatamente. Por isso, eu acho muito importante quando eu recebo um casal, especialmente a partir de 30 anos, é fazer uma avaliação da reserva ovariana dessa mulher. Aí a gente investiga os vários fatores de infertilidade que podem existir naquele casal e a partir da reserva e desses fatores se definir o tratamento. Porque realmente, muitas vezes a paciente chega
com mais de 40 anos e uma baixa reserva ovariana e tem indicação de fazer uma cirurgia, que depois dessa cirurgia ela vai precisar de um tempo muito grande para poder engravidar, muitas vezes a gente indica um tratamento, por exemplo, de fertilização in vitro, onde se retira o fator cirúrgico e essa mulher pode engravidar em menos tempo. Então é uma coisa a se pensar, especialmente em mulheres com idade mais avançada. Interessante. E quando a gente pensa nesse casal, a gente tem que pensar que existe uma mulher e um homem. E os dois precisam ser avaliados para a gente tentar chegar na tão sonhada gestação. Porque às vezes a mulher, eu já fiz de tudo, mas o marido nem fez nada ainda. Exatamente. Sempre também na primeira consulta num casal considerado infértil, deve ser investigado um fator masculino, né? E o exame mais básico que se tem, que infelizmente muitos homens têm até preconceito em fazer, mas ele é extremamente necessário, é o espermograma, né? Muitas vezes eu explico para os casais, isso não vai te fazer menos homem, mais homem, não é essa a questão. A questão é que se vocês têm o desejo de ter um bebê, isso precisa ser investigado. Muitas vezes a mulher se submete a uma série de exames, desde a adolescência já, né? A mulher se cuida muito mais do que o homem. E aí no momento que o homem precisa fazer um exame, muitas vezes ele desiste ou não quer fazer, né? E é um exame extremamente importante. Não adianta eu descobrir numa mulher um fator tubário, por exemplo, a tuba está obstruída, uma endometriose, se realiza a cirurgia e aí depois da cirurgia se vê que o homem tem um problema de sêmen e já se perdeu muito tempo, muitas vezes, e é um problema que muitas vezes, infelizmente, precisa ser resolvido com fertilização in vitro. Então, tem sim, sempre que ser investigado o fator masculino, né? E outro ponto também que eu acho interessante da gente falar e abordar a respeito de mudanças no estilo de vida. Sim. Isso também tem uma relevância, né, doutora? Sim, com certeza. Peso ideal, atividade física, hábitos saudáveis, por exemplo, não fumar, praticar exercícios físicos, tudo isso é muito importante, né? Hoje em dia se coloca muitas vezes a culpa em outros fatores, né? Muitas mulheres, muitos casais, às vezes querem achar outros motivos para não conseguirem engravidar e, às vezes, sim, o fator dos hábitos de vida é muito importante. As mulheres chegam muitas vezes querendo tomar vitaminas e medicamentos que são divulgados na imprensa ou em estudos e não querem fazer o básico, que é ter uma boa alimentação, né? Existe muito a questão do ácido fólico, vitaminas e tudo mais, mas não é isso que vai fazer um casal engravidar, né? Não é simplesmente tu chegar lá, tomar uma vitamina e tu vai sair com o bebê no colo, muito longe disso, na maioria das vezes, né? Então, sim, hábitos saudáveis são de extrema importância. Adorei, obrigada por dividir tantas informações conosco. Se você ficou com alguma dúvida, se você está passando por essa situação, quer conversar com o nosso doutor, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, coloca o nome do Dr. Felipe lá, você vai encontrar o Instagram dele e vai poder falar direto com ele, né, doutor? Isso aí. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Vamos falar sobre o inchaço na gestação e no pós-parto também, com a nossa fisioterapeuta maravilhosa, Cariana. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Quero entender primeiro o que é o inchaço. Tá. Então, o inchaço na gestação nada mais é do que o excesso de líquidos, né? Tanto de linfa quanto de sangue. Então, a gente tem linfa e sangue ali atuando no nosso sistema circulatório e na gestação acabam ficando em excesso. Para tu ter uma ideia, Mari, o volume de sangue aumenta quase 50% na gestação. Então, não tem como, é muito líquido atuando simultaneamente no nosso corpo. Então, por isso, a gestante acaba inchando, sim. Então, não é algo que deu errado naquela gestante, não. Em qualquer gestante, esse fluxo vai aumentar. Qualquer gestante. De líquidos, a gente chega a ter quase 2 quilos, 2 litros de líquidos. Então, fica muito pesado, o corpo fica pesado. Então assim, não tem o que fazer para evitar, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, em toda gestante. Aí o que acontece? Existem mulheres que têm um sistema circulatório mais acelerado e acabam não sentindo tanto isso, também pela sua rotina de vida, pela sua genética e tudo mais. Mas na grande maioria das gestantes, das mulheres, sim, o edema vai acontecer, o inchaço vai acontecer. E é dolorido? É. E é algo que a gente já está ali com a barriga, às vezes dor nas costas e aquela dor nas pernas, nos pés, é bem complicado. E aí, já que você vem aqui para nos mostrar soluções,
o que tem para ser feito durante esse período. A gente fala assim, é só aquele pezinho de grávida. Não, aquele pezinho de grávida incomoda, ele dói. A gente perde mobilidade, né? E se a gente perde mobilidade, a gente deixa o nosso social, então eu não consigo usar o meu sapato. Eu começo a usar um número mais, às vezes eu estou usando o sapato, o chinelo do marido, isso é bem comum, as pacientes às vezes chegam com a havaiana do marido. Então assim, além do desconforto físico, tem também o desconforto estético social, tá? Eu tenho pacientes que às vezes não conseguem ir no evento social porque não coube o sapato. E porque fica dolorido, porque fica desconfortável. Então, a gente precisa pensar nesse edema, nesse inchaço, não só como uma parte estética, e sim como uma debilitação realmente do nosso corpo, funcional, né? Então, o que a gente pode fazer para tratar esse edema? A gente precisa, primeiro, drenar esse líquido, porque ele está em excesso. Eu sempre falo que não adianta a gestante, claro que adianta, porque sempre vai ajudar ela vir no final da gestação, depois que ela inchou. Só que o edema, ele acontece desde o início, ele vai se acumulando. Quando chega lá no final, ele fibrosa, ele fica duro, denso. Em alguns casos, eles até afundam a mão. Então, no que ele afunda, ele tem excesso de sangue ali. A gente chama até de um edema de cacifo positivo. Ele é um edema severo. Quando ele está nesse estado, a drenagem sozinha não vai solucionar. Por isso que às vezes tem pacientes que falam, eu estou drenando, mas não funciona nada. Primeiro, a drenagem provavelmente está sendo feita de forma errada. Esse é um ponto. Segundo ponto, a gente não está cuidando desse edema de sangue, porque a drenagem ela vai drenar a linfa, esse líquido branco, junto com o sangue. Só que o sangue precisa ser mobilizado. Então, além da drenagem linfática, a gente precisa fazer mobilizações do tornozelo, articulares para frente, para trás. Eu brinco que a gente tem que elevar a perna acima da linha do coração. Então, assim, não é só pegar, eu tô sentada aqui, botar um puffzinho e deu. Tô elevando as pernas. Não. A minha perna tem que ser acima da linha do coração. Para quê? Para que esse sangue volte. Outras coisas que a gente pode fazer, logicamente, atividade física, controle do sódio, né, dos alimentos muito ricos em sódio, salgados, né, muito doce também em excesso, e a gente pode usar também muito, recomendado a meia de compressão. Então, drenagem linfática, obrigatório, junto com essas mobilizações articulares, junto com elevação, junto com meia calça de compressão, e daí sim, atividade física e controle alimentar, a gente consegue dar um combo para esse edema. Outra coisa que também dá para o edema, para a mulher, né, a gestante fazer em casa e controlar também o seu edema, quando chega em casa no final do dia, fazer um escalda-pés. Kari, mas qual escalda-pés? Eu preciso fazer um com pétalas, né, com óleos essenciais? Não, gente, é água e sal. O importante da água e do sal é justamente fazer essa drenagem. Só que quando a gente tem um edema de sangue, esse escalda-pés também não vai solucionar muito. Então, quando é um edema leve, que é só linfa mesmo, ele vai solucionar com escalda-pés. Então, fica a dica. Do início da gestação até o final, chega em casa, bota ali a banheirinha, né, uma baciazinha, um balde, água até o tornozelo, de preferência, com uma colher de sal, e pode ser sal fino, sal grosso, sal. Isso aí vai dar um controle bem grande. E depois de 20 minutos de escalda-pés, mais 20 minutos de elevação com botar o tornozelo para trabalhar. Para frente, para trás, para um lado, para o outro. Isso aqui é a rotina que eu brinco que é a higiene do sistema linfático. Ela vai chegar em casa e ela vai cuidar disso. Kari, e quando a gente pensa na drenagem, pode ser feita desde a descoberta da gestação? Sim, pode. Porém, eu sempre boto assim uma ressalva. Até o 3º mês, até as 9 semanas, a gente ainda está descobrindo se essa gravidez vai vingar ou não. Então, assim, contraindicação nenhuma, tá? Mas eu gosto de receber as minhas pacientes a partir das 9 semanas, porque daí eu sei que ela tá dali pronta para fazer. Aí ela pode fazer até o último dia, véspera de ter o bebê. E aí no pós-parto? Porque tem também todo aquele inchaço, né? Tem, e principalmente se for cesárea, né, aí a gente tem algumas ressalvas. Na cesárea, logo após a cesárea, ela tem que ficar 12 horas deitada.
ela tem uma impossibilidade de movimento pós-cesárea. Tem também a RAC, que ela acaba, né, tomando anestesia. Então, tudo isso colabora para o inchaço até 20, 30 dias pós-parto. Então, a gente pode sim fazer a drenagem linfática de forma imediata. A drenagem linfática é um dos poucos recursos que podem ser utilizados de forma imediata no pós-parto. E também pode ser utilizado a meio de compressão. Adorei. Está indicado. Obrigada por dividir tantas informações conosco. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima, Mari. Hoje nós vamos conversar com 2 profissionais que têm muita informação para dividir com outros profissionais que estão querendo empreender no ramo da saúde, com aberturas de clínica. O Luciano, da Clínica Fogaça, e a Aline, bem-vindos ao Minuto Mamãe e Bebê. É um prazer retornar, né? Já tive outras participações, sempre bom encontrar a Mariana e também trazer informações, né? Eu tenho clínicas médicas, né? Tenho serviço na área de saúde e agora um novo projeto que é a Fogaça e Oliveira. E o intuito é ajudar empreendedores, pessoas e profissionais da saúde que queiram também ter o seu negócio na área da saúde, empreender, abrir seu espaço, e a gente traz a nossa expertise, nossa experiência, junto com a Aline também na área de saúde e também na área de gestão de recursos humanos, e ajudar aí na trajetória, né, nesse caminho de quem quer empreender na área da saúde. Então eu queria que você falasse um pouquinho para nós, contasse mesmo assim, você tem a Clínica Fogaça, há quanto tempo existe a Clínica Fogaça e quando que surgiu essa ideia de ter essa consultoria para profissionais que também querem ter uma clínica, né? Olham ali a Clínica Fogaça como referência e querem ter o seu lugar também. Então, Mariana, a minha história na área da saúde são 20 anos. Então, assim, passei algumas dificuldades. Você vai aprendendo, né? Quebrando a cabeça, vai tendo as dores, vai sofrendo. Isso vai nos ensinando, vai nos preparando aí para o futuro. A Clínica Fogaça, hoje, são 3 unidades. 8 anos de mercado aqui em Florianópolis, na grande Florianópolis. Isso me fez, né, juntamente com a Aline, que é minha sócia na Fogaça e Oliveira, a aprender sobre gestão de saúde, sobre gestão de clínica médica, conhecer os convênios, conhecer o meandro, né, desse processo que é trabalhar com plano de saúde, tem suas complexidades, e avaliando o mercado atual, é difícil você ter um serviço na área de saúde e não atender plano de saúde. Por exemplo, aqui na grande Florianópolis, mais de 50% da população tem plano de saúde. Como que você não vai trabalhar com a fatia dessa do mercado? Então é importante, as operadoras, elas são empresas fidedignas, são empresas responsáveis, seguem legislação aí da ANS. É bom trabalhar com plano de saúde, desde que você conheça os processos, você entenda sobre plano de saúde, sobre contratos, sobre legislação, sobre a ética profissional, sobre processos de financeiro, de autorização. Então, essa minha história na área da saúde, a minha história na Clínica Fogaça, aí 8 anos, né, somos referência, temos a melhor avaliação de serviço de saúde na grande Florianópolis, fez empreendedores na área da saúde me procurar e pedir ajuda. Você pode me ajudar a eu abrir o meu negócio, abrir a minha clínica? E aí despertou, né, a ideia, por que não fazer disso um negócio? Por que não criar uma consultoria e ajudar esses empreendedores a ter o seu próprio negócio? Eu não vejo como concorrente, eu percebo que na área da saúde há uma carência de espaços, principalmente clínicas, né, referência, clínicas que tenham conceitos, né, de qualidade, que se preocupem com o seu cliente, com o seu paciente, e a gente está carente. E por que não ajudar esses empreendedores a ter cases na área de saúde com esse perfil? Então daí surgiu a ideia de ter a consultoria. A Aline, ela é gerente da Clínica Fogaça, ela já conhece todo o processo lá de administração, e aí então o convite para ela fazer parte da consultoria, e hoje a gente está aí no mercado oferecendo esse serviço. Sensacional, adorei, Aline. E quando a gente pensa nessa consultoria, é algo montado para cada cliente individual,
para cada demanda? Como que vocês montam, né, essa consultoria quando o cliente chega até vocês? Então, a consultoria, ela vem para auxiliar esses profissionais, essas pessoas que querem empreender na área da saúde e não sabem por onde começar. Então, a gente, né, eu e o Luciano entramos com a nossa expertise, né, o Luciano já tem uma longa trajetória na área da saúde, tanto em atendimento como gestão, né. Eu também já tenho quase 10 anos de experiência na área da saúde, trabalhei em outros hospitais, né, na Clínica Fogaça, já estou há 3 anos. Então, com a nossa expertise, a gente vem para mostrar os caminhos para esses profissionais, né? Desde lá o começo, de como começar a buscar por um imóvel, um imóvel no lugar certo, né, que seja próprio para aquela demanda, em busca de profissionais para que consigam conduzir todo o processo, desde financeiro, contas médicas, atendimento, setor de autorização, né? Então a gente entra com essa expertise, né? Até mesmo para pessoas que já têm uma clínica e hoje atendem somente particular, querem expandir o negócio para os planos de saúde. Então hoje a gente tem contato com inúmeros parceiros, né? A Clínica Fogaça hoje atende em média 15 planos de saúde, então a gente tem todos os caminhos, né? Para fazer contato com o plano, negociação, abrir para todos os códigos ali necessários para os atendimentos, né? Então, a nossa consultoria, ela vem para auxiliar, né? Mostrar todos os caminhos para essas pessoas que querem empreender e não sabem por onde começar. Adorei. Nossa, a ideia de vocês é sensacional. Tenho certeza que muitas clínicas surgirão após a consultoria de vocês e quero entender um pouco mais, quero mais detalhes sobre isso e também as pessoas que se interessarem e que querem compreender um pouco mais, pode ir ali no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procurar a Clínica Fogaça, entrar em contato com o pessoal de lá e eles vão passar todas as informações para você que também quer empreender, ter uma clínica referência, que nem a Clínica Fogaça. Luciano, obrigada pelas informações. Aline, obrigada também e até uma próxima. Obrigada. Com certeza, né? A gente volta, é bom vir aqui, a gente é visto, tem oportunidade de falar dos projetos. E estamos à disposição aí para os clientes, aqueles que querem também empreender, fazer da maneira correta, né? Um grande número de empresas no Brasil fecha nos 2 primeiros anos. Então, poder ser acompanhado por quem já está no mercado, que não vê como concorrente, mas como um aliado, né? Então, acho que é importante e a gente está à disposição. Até Obrigado. a próxima. Até a próxima. Obrigada. Vou conversar sobre uma doença muito recorrente nas nossas crianças, que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar. Estou falando sobre a hérnia. E hoje a nossa cirurgia pediátrica, a doutora Ana Laura, está aqui conosco. Bem-vinda novamente. Muito obrigada pelo convite. Doutora, quais são os tipos de hérnias nas nossas criancinhas aí? O que a gente precisa saber sobre esse assunto? As principais hérnias nas crianças são a hérnia inguinal, que é aquela na virilha, a hérnia umbilical, que é a hérnia no umbigo, e a hérnia epigástrica, que ocorre também na barriga, no abdômen, mas normalmente um pouco mais acima ali do umbigo. E como que a gente identifica cada uma delas? Qual a gravidade de cada uma? Quais os procedimentos que a gente tem que fazer quando a gente identifica uma delas, né? Uhum. A hérnia inguinal, né, ela se manifesta como um abaulamento na região ali da virilha. Então a família vai perceber que, principalmente quando a criança chora ou faz algum esforço, vai ter aquele inchaço ali naquela região, né? A hérnia do umbigo também, é um umbiguinho que está mais saltado nos bebês principalmente. A hérnia epigástrica também a família vai perceber esse abaulamento, esse inchaço, né? Normalmente bem na linha média do abdômen, um pouco mais acima ali na cicatriz do umbigo. Quando a gente faz o diagnóstico da hérnia inguinal e da hérnia epigástrica, elas são cirúrgicas, né? Precisa ser resolvido com cirurgia. Elas não vão se resolver sozinhas. Não tem nenhum tratamento, nada. Diagnóstico fechado, cirurgia. Cirurgia, exatamente. A hérnia do umbigo, ela é um pouquinho diferente. Ela ocorre porque a cicatriz umbilical, né, ali na parede da barriga, onde ficava o cordão umbilical, ele não se fecha depois que o cordão umbilical cai. Mas ele ainda pode se fechar sozinho, né, espontaneamente, normalmente até os 2, 3 aninhos de idade no máximo, estourando, né. Então a gente pode observar a criança até os 2 aninhos, né, e
aguardar o fechamento espontâneo. Se ela não se fecha espontaneamente, ou se ela está aumentando de tamanho, ou então se é uma hérnia muito importante, que forma um abalamento muito grande, aí sim a gente pode indicar a correção um pouquinho antes. E elas têm perigo se passa do tempo, e existe um tempo que a gente precisa atuar, que a gente precisa intervir? Como que funciona essa parte? A hérnia inguinal e a hérnia epigástrica, uma vez que a gente faz o diagnóstico, já está indicada a cirurgia. A hérnia inguinal, ela é uma comunicação da região intraabdominal, né, com a região da virilha e com a região ali do saco escrotal. Normalmente é mais comum nos meninos. Uma vez que tu faz o diagnóstico, ela é cirúrgica, a gente precisa fazer a cirurgia, porque essa comunicação não vai se fechar espontaneamente. E existe o risco de passar o intestino por ali, o intestino ficar trancado para fora, que é o que a gente chama de encarcerar, né? Que é quando a hérnia encarcera, o intestino fica trancado e aí precisa de uma cirurgia de urgência. A hérnia epigástrica tem o mesmo motivo, ela é uma falha ali na parede, na musculatura da barriga, que também pode acontecer a mesma coisa, de trancar um pedacinho do intestino ali para fora e ela não vai se resolver espontaneamente. Por isso também é necessária a cirurgia. E uma vez que tu fez o diagnóstico, a cirurgia já está indicada. Então, quanto mais precoce for a cirurgia, melhor. Só a hérnia do umbigo, né, a hérnia umbilical, que a gente pode aguardar até os 2 anos, porque normalmente ela não tem essas complicações. É difícil a hérnia umbilical encarcerar. Por isso que a gente pode aguardar o fechamento espontâneo dela. Ah, entendi. E quando a gente pensa na cirurgia, é uma cirurgia complicada, a gente sabe que toda cirurgia envolve anestesia, então, assim, existem riscos, mas é uma cirurgia que demora muito tempo. Como é que é o pós-operatório dessas cirurgias? O que as mamães e os papais precisam saber que vão passar por essa cirurgia, né? Quais são os cuidados no pós-operatório? A cirurgia, ela costuma ser bem tranquila, né? Em torno de 30 a 40 minutos, né, para cada tipo de hérnia. Isso, claro, se não forem cirurgias com a hérnia encarcerada, né? Aí sim, é uma cirurgia mais trabalhosa, mais demorada, com risco, inclusive, né? Porque quando a hérnia está encarcerada e a gente faz a cirurgia com ela encarcerada, o intestino está ali. Então, existe o risco de lesão de intestino, ou do intestino já estar com alguma perfuração quando a gente faz a cirurgia, né? Então, tirando os casos em que a hérnia já está encarcerada, a cirurgia costuma ser bem tranquila e a recuperação também, né? Normalmente, os pais voltam no consultório dizendo, olha, usei medicação para dor um dia e depois disso a criança já estava pulando, brincando, querendo sair correndo, né? Claro, a gente sempre orienta que principalmente nos primeiros 30 dias de pós-operatório, o ideal é que a criança evite atividades físicas, né? Então, evite correr, pular, jogar bola, andar de bicicleta, né? Para que dê tempo do corpo cicatrizar os pontos que a gente deu, né? E não ocorra recidiva, o retorno daquela hérnia. Mas a gente sabe que principalmente crianças pequenas, né, abaixo de 2 anos, principalmente, isso é um pouquinho difícil. Mas a recuperação costuma ser bem tranquila. E geralmente é nessa faixa etária, de 1 ano a 2 anos, que acontecem essas cirurgias. Exatamente. Normalmente as hérnias inguinal e epigástrica, a gente faz o diagnóstico mais precoce, né? Logo ali nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida, só a hérnia do umbigo que a gente costuma fazer o diagnóstico. Na verdade, a gente já faz o diagnóstico precoce, mas a gente costuma esperar até os 2 anos antes de indicar a correção cirúrgica. E olha como é importante esse acompanhamento com o pediatra e não deixar nada passar, porque é algo que poderia ser tranquilo, 40 minutos, a medicação foi 1 dia, pode piorar, acontecer coisas graves, para a gente não ter esse acompanhamento, não ter ou ficar com medo, ou achar que vamos mais para frente. Então, assim, eu acho muito importante a gente ter informação, e qualquer dúvida que a gente tem relacionada às crianças, ir num profissional capacitado, fazer uma avaliação de verdade, não é com a vizinha, minha vizinha foi assim, o filho dela foi assim, deu certo, colocou a moeda no umbigo, enfim, como várias coisas que a gente vê, né, doutora? Exatamente. E assim, a moeda no umbigo também não adianta, não é indicado, né? Se for para a hérnia se fechar, ela vai se fechar sozinha com ou sem a moeda. E se for para ela não se fechar, a moeda também não vai fazer nenhuma diferença. Que interessante esse assunto, porque a gente tem aí a medicina, os estudos, os médicos mostrando no dia a dia o que eles veem, então a gente precisa realmente confiar em quem estudou e quem sabe. Antigamente era antigamente, hoje é hoje, então a gente tem que, por isso que eu digo que nós estamos aqui, para trazer essas informações para quem está nos acompanhando, para realmente a gente se sentir segura. E, doutora,
Quando a gente pensa aí no pós-operatório, que a gente falou sobre as hérnias, os pontos, a gente precisa voltar com essa criança para tirar os pontos, é absorvido pelo organismo, o organismo espelha, como que funciona essa parte? A gente sempre dá pontos com os fios que o próprio corpo absorve. Então, não precisa tirar ponto depois da cirurgia de hérnia. A criança vai voltar para uma consulta, né, para a gente verificar como é que essa criança ficou, como que está a cicatrização dela, se não houve retorno da hérnia, recidiva da hérnia, né, mas ela não vai precisar tirar os pontos. Sensacional, adorei. Obrigada por trazer essas informações tão preciosas para nós, para as mamães que nos acompanham. E se você vai passar por uma cirurgia dessas, ou se você está em dúvida sobre esse assunto, entre em contato com a doutora Ana Laura, eu tenho certeza que ela vai te ajudar com todas as informações e acalmar o teu coração, né, doutora? Isso mesmo. Obrigada e até a próxima. Muito obrigada. Agora nós vamos conversar sobre a relação entre obesidade e infertilidade. Será que existe essa relação? Quem vai nos explicar, quem vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto é o nosso gastrocirurgião, Dr. Bruno. Bem-vindo novamente. Muito obrigado pela oportunidade aqui, esclarecer algumas dúvidas aí sobre esse tema interessante que é a infertilidade relacionada com a obesidade mórbida, né? Então existe essa relação. É cientificamente comprovado, né, que a partir do IMC, o IMC que é um cálculo que a gente faz do peso pela altura ao quadrado, a partir desse IMC de 29, quanto mais obesidade tiver, cada ponto de obesidade a gente tem 4% a mais de dificuldade em engravidar. Então, uma paciente obesa, às vezes, tem alguns estudos que mostram que tem 3 a 4 vezes mais dificuldade, mais infertilidade que uma pessoa na faixa de peso normal. Olha só que importante, né? Às vezes a gente não consegue esse tão sonhado positivo e aí vai investigar e, na verdade, a obesidade é quem está elevando o nível da infertilidade. Isso, e por que isso ocorre, né? Não é só a infertilidade, ela é uma coisa completamente hormonal associada com a obesidade. Então, o paciente que tem obesidade, ela vai ter muitos hormônios que são contra fertilização. O que acontece? Tem muita inflamação do tecido gorduroso, tanto nos ovários quanto no próprio útero, e tem toda a alteração do eixo hipotálamo-hipófisário. O que é isso? O ciclo que vai fazer a ovulação. Então, a paciente que tem obesidade, ela vai ter sim ciclos anovulatórios. O que é isso? Um ciclo menstrual sem o óvulo para poder receber aquele tão sonhado positivo. Então, por essas alterações hormonais, a gente percebe essa infertilidade. E aí a gente está falando sobre a infertilidade no corpo feminino. Isso. E quando a gente pensa no corpo masculino, é assim que funciona também? No corpo masculino já é o contrário, não é nesse tipo de mecanismo de funcionamento. O que vai acontecer é uma alteração na qualidade e na quantidade dos espermatozoides. Quanto mais obeso tiver esse paciente, menor a qualidade do sêmen dele. Então ele vai ter uma dificuldade em relação à sua reprodutividade. Né? Isso também é relacionado, os urologistas já nos contam que isso aí é comprovado também. E aí o que fazer? Eu quero ser mãe, eu quero ser pai, qual a solução? A solução, a gente vai ter que procurar mecanismos de terapias para fazer esse paciente emagrecer. Né? Obviamente, a gente sempre vai orientar dieta, exercício físico, acompanhamento com a nutricionista, tá? Em alguns casos, dependendo, medicações, né? Existem medicações via oral, hoje em dia tem muito em voga também medicações injetáveis que acabam ajudando o paciente a emagrecer. Em alguns casos também pode ser necessário até eventualmente uma cirurgia bariátrica. Tá? É muito comum a gente que trabalha com obesidade, trabalha com cirurgia bariátrica, aventar nos pacientes pós-bariátrica um aumento de fertilidade. Então é comum acontecer após a cirurgia bariátrica com a perda de peso, aumento de fertilidade e pode vir esse positivo. A gente sempre orienta também, né, no primeiro ano pós-bariátrica, evitar essa gestação, porque é um período que o corpo está em adaptação, tem menos vitaminas, minerais e nutrientes ali para o neném. Mas após isso, a gestação pode acontecer de maneira normal, com um peso melhor. Outro assunto que a gente tem que sempre lembrar é, eu vou querer ter uma gestação estando obesa? Aumenta o risco da gestação, vai ser uma gestação de risco, vai ter mais dificuldade no período parto,
até aquelas síndromes graves, como a síndrome da eclâmpsia, HELP, isso é muito mais comum na população obesa. Então, está querendo engravidar, ideal às vezes é procurar um profissional para tentar isso num peso mais adequado. Até depois, pensando no pós-parto, cuidar de um bebê, porque a gente sabe que a obesidade limita as pessoas de fazerem vários movimentos. Imagina acompanhar a criança crescer e todas as necessidades e uma produção de leite materno, que tipo de leite, né? Porque para uma pessoa estar obesa, isso diz muito sobre a alimentação dela também. Então, quem sabe quando a gente pensa em uma gestação, não é um momento de fazer essa mudança de chave na família inteira para receber essa criança, né? Exatamente, a gente tem que programar, né? Que qualidade de vida que eu vou querer ter com o meu pequeno, né? Com o meu filho. Então, um organismo que está doente, inflamado, obeso, porque a obesidade ela é multifatorial, a gente tem que tratar ela com respeito e entender que é uma doença, né? Ela tem que ser tratada da maneira mais acolhedora possível. A gente tem que entender aquela paciente como um ser humano, né? Então, a gente tem que trazer ela para um tratamento multidisciplinar, para um acompanhamento profissional, para quê? Que tenha uma qualidade de vida melhor. E também pensar no crescimento dessa criança a partir de quando estiver ali na sua idade infantil, adolescente, uma mãe obesa, ela vai ter maior risco cardiovascular, maior risco de desenvolver doenças graves que ao longo da vida acabam diminuindo a expectativa de vida. Então a obesidade não é só tratamento em relação à fertilidade, em relação à qualidade de vida e pensar para a vida inteira isso daí. E quando a gente fala em qualidade de vida, eu acho que tem uma ligação bem intensa com a cirurgia bariátrica. Porque a cirurgia bariátrica, você vai fazer a sua parte como médico, mas aquele paciente, ele vai ter que ter cuidados para o resto da vida. Vocês indicam atividade física, vocês indicam uma alimentação. Então, desde o pós-operatório já muda toda essa parte de alimentação. E existem estudos, né, dos 21 dias que faz uma mudança ali no cérebro. Então, assim, é uma oportunidade única de virar esse jogo de uma vez por todas. Exatamente. Eu costumo falar que a gente acaba dando uma chance nova para aquela pessoa. Uma chance nova de poder vir para um ambiente saudável. O que é um ambiente saudável? Atividade física regular, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física por semana e uma alimentação saudável. Não é que nunca mais vou poder comer aquilo que eu gosto, mas tem que comer as coisas que são consideradas não saudáveis em uma menor quantidade de vezes possível, né? A alimentação do dia a dia tem que ser regrada, tem que ser saudável, né? Isso, obviamente, é acolhido, é conseguido com um acompanhamento multidisciplinar. Eu costumo dizer para os pacientes, a cirurgia bariátrica, ela não é um milagre, ela é uma ponte para o seu tratamento, ela vai ajudar a emagrecer, mas como vai permanecer saudável depois de 2 anos da cirurgia, para evitar o reganho, é fundamental a atividade física, achar um esporte que aquela pessoa gosta de praticar, uma corrida, natação, musculação, crossfit, qualquer atividade, vôlei, o que a pessoa gosta de fazer, tem que achar alguma coisa que lhe traga prazer, e você trazendo essa pessoa para um ambiente de peso normal, ela vai ter mais facilidade de movimentação. E com isso também vai ajudar a cuidar das crianças, vai ajudar a cuidar dos seus filhos com uma maneira muito mais natural e muito mais efetiva. Adorei. Acho que é realmente essa mensagem que eu queria passar para quem nos acompanha aqui no Minuto Mamãe e Bebê sobre saúde e sobre essa oportunidade. Eu cheguei num estágio, mas eu sou nova ainda, quero engravidar, não tem mais chance. Tem chance sim, existe essa possibilidade de fazer essa mudança de vida através da cirurgia bariátrica, porque depois da cirurgia bariátrica você vai ter acompanhamento com um nutricionista, com um psicólogo, e aí toda essa movimentação vai acontecer e aí a pessoa vai ver um novo mundo e aí entrar no caminho certo, no caminho saudável, né, doutor? Com certeza, e lembrando que depois que tem essa perda de peso, a pessoa aumenta a autoestima, consegue fazer as atividades do dia a dia melhor e, obviamente, melhora a fertilidade, que é o tópico de hoje. Adorei. Obrigada pelas informações. Até a próxima. Até breve. O assunto de hoje é pressão alta, algo que acomete a maioria da população
e quem vai nos ajudar a entender um pouco sobre esse assunto e trazer mais informações e dados sobre pressão alta é a nossa médica de família, a doutora Carol. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Doutora, pressão alta, talvez você tenha algum dado aí, deve acometer 100%, 90% da população. A gente sabe que muitas pessoas têm pressão alta. Então, para a gente entender pressão alta, o que é pressão alta? Qual é o esperado correto para pressão no corpo humano e o que é uma pressão alta? Sim, a pressão, ela esperado no corpo humano, né, é em torno de 12/8, né, o popular aí que a gente fala. A partir do momento que ela se torna ali 13/9, a gente fica atento. A partir de 14/9, a gente já considera uma pressão alta, né? Não necessariamente que toda pressão alta vai precisar de tratamento, né? A gente tem que avaliar, não é porque um dia eu medi minha pressão e estava 14/9, agora eu vou ter que tomar medicação, agora eu tenho hipertensão arterial sistêmica, né? Que é o nome bonito da pressão alta. Não, né? A gente tem que fazer o diagnóstico certinho, pelo menos 2 medidas em consultório, né? Ou fazer o mapa, que é o exame, para saber. Porque a pressão, ela pode se elevar por inúmeros motivos e não necessariamente se classifica ali como doença, né? Inclusive, a pressão alta, ela é considerada como mais um fator de risco como uma doença em si, né? Porque a pressão alta, ela pode acarretar várias outras doenças, né? Como acabar acontecendo o AVC, o infarto, né? O coração grande, que o pessoal fala. E quando a gente tem esse diagnóstico de pressão alta, o que vem pela frente? A gente tem o diagnóstico, quando a gente fecha o diagnóstico, né? A gente vai ter que ter o cuidado para fazer com que essa pressão volte aos padrões normais. Então, a gente vai ter que fazer uso da medicação, associada ao que, Mari? Atividade física e alimentação saudável, acertei? Exato. Né? E vamos ter que monitorar também através de exame como é que está esse coração, né? Como é que está a parte do rim também, porque a pressão alta acaba afetando o rim, então a gente tem que monitorar bem, né? Então vai ser um acompanhamento assim, uma vez diagnosticado pressão alta, vai acompanhar o resto da vida. Necessariamente tomar medicação o resto da vida? Não. Mas vai depender do estilo de vida que essa pessoa está levando. Entendi. E a pressão alta, o que ela pode trazer junto? O que ela pode acarretar de ruim para o corpo? A pressão alta, ela acaba sendo o quê, né? Se a gente for imaginar os nossos vasos sanguíneos como canos, né? É como se estivesse fazendo alta pressão ali nesses caninhos, né? Então, quando a gente tem um vazamento, né, de água, a gente vai ter vazamento de sangue. Então, a gente pode ter pela pressão alta o AVC por conta disso, né, o infarto do coração por conta disso. A gente pode ter insuficiência renal por estar ali a pressão pressionando os vasinhos renais, né. Então, várias doenças estão ligadas a essa alteração na pressão arterial. Exatamente, né. E, inclusive, a gente tem, por exemplo, a gente tem a pressão alta ali que a gente da população em geral, né? A gente tem causas secundárias que pode estar tendo a pressão alta porque tem problema no rim ou algo assim. E a gente também tem a pressão alta que se desenvolve durante a gestação também, né? Que pode ser transitória ou ela pode permanecer depois. E a pressão alta durante a gestação, ela tem o risco porque ela pode ser classificado como pré-eclâmpsia. Não sei se já ouviu falar, né? A pré-eclâmpsia, ela é quando a gente tem essa pressão alta, a partir das 20 semanas ali, associado com sintomas como dor de cabeça, dor no estômago, um pouco de proteína saindo na urina que não deveria estar saindo, né? Também, às vezes, a pessoa tem aquelas luzinhas, assim, né? Enxerga, e daí qual que é o perigo dessa pré-eclâmpsia, né? Pode causar parto prematuro, né? Pode causar tanto dano para a mãe quanto para o bebê. E ela pode evoluir para a eclâmpsia, que seria ter convulsão. Então, a gente tem que lutar durante a gestação para deixar os níveis de pressão dentro do normal. E quando a gente pensa aí na gestação e nessa pressão que está alterada dentro do corpo da gestante, o que a gente faz para manter a pressão ok? A gestante, ela tem que entrar com alguma medicação? Como que funciona? Isso, existem medicações específicas para serem usadas durante a gestação. A gente não pode usar todas as medicações que a gente usa fora, né? Porque acaba afetando o bebê. Então, existem algumas classes de medicação que a gente usa no caso da gestante, né?
E também vai ser monitorado através de exame até o final da gestação, né, durante ali o parto também. Não necessariamente se a pessoa tem pressão alta, ela vai ter que fazer cesárea, né? Mas existe uma chance um pouquinho maior de complicar e ter que ir para cesárea, né? Mas são cuidados que vão tendo durante a gestação que hoje, né, com a medicina que a gente tem, já se consegue. E a gente fala sobre a informação, como é precioso termos informação para evitar tantos problemas, porque se a gente sabe que já tem essa possibilidade, a gente faz um pré-natal bem certinho, a gente acompanha, porque eu já vi inúmeros casos de partos prematuros e o bebê, infelizmente, nascer muito novinho e não resistir. Então, assim, a gente pode evitar, a gente tem médicos capacitados, a gente tem medicamentos, então, assim, não precisamos passar por situações onde a medicina pode intervir, né? Isso, é importante, né, o pré-natal, porque ali vai ter a consulta todo mês, então todo mês vai ser aferida essa pressão, né? Não vai ser só quando, tô com dor de cabeça, eu vou lá medir a pressão. Não, vai ser um controle de rotina, né? Ali no final da gestação, toda semana vai estar medindo a pressão, vendo o peso, né? Acompanhando. Inclusive, a indicação de medir a pressão na população geral, aproveitando, né? É a partir dos 3 anos já, né? Existe aqueles aparelhinhos de pressão bem pequenininhos para colocar no braço da criança e a gente já ir medindo a partir dali, pelo menos uma vez por ano, né? Depois ali pelos 30, 35 anos, se tiver risco da família, ter gente com hipertensão já, a gente mede uma vez a cada 6 meses, né? Mas é importante ter essas consultas de rotina, né? Principalmente ali da pressão, pra gente já pegar antes de, descobrir que estava com pressão alta quando já estava infartando, né? Porque é um fator de risco muito silencioso. Olha só que importante. Adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós, por nos ajudar a refletir, entender um pouco sobre a pressão arterial. E vamos nos cuidar, vamos manter a saúde em dia, cuidar da alimentação, cuidar da prática de atividade física e verificar constantemente pressão arterial, fazer check-ups, ir no médico, porque a gente pode evitar tantas coisas ruins se a gente mantém uma ida com frequência no nosso médico de família, né, doutora? Exatamente. Obrigada e até a próxima. Até mais. O assunto de hoje é adenomiose. Você já ouviu falar sobre isso? Eu confesso que não. E quem vai trazer as informações sobre esse assunto para nós é a nossa ginecologista, a doutora Dani. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Nome diferente para mim, para você com certeza não. Adenomiose, o que é? A adenomiose é mais comum do que a gente imagina, tá? Então é super comum a gente ver isso no consultório e super comum isso aparecer no laudo dos exames, por exemplo, de um ultrassom. Mas o que é adenomiose? Tem muita gente que confunde adenomiose com endometriose. São coisas diferentes. Então hoje a gente vai falar sobre adenomiose. O que é a adenomiose? Por motivos que a medicina não sabe explicar, a gente ainda não sabe por quê. É como se todo o sangramento que deveria sair do útero, ele não sai. Então, por algum motivo, esse focos desse sangramento ficam paradinhos nas camadinhas de dentro do nosso útero. Nosso útero tem várias camadas dentro, então como se fosse uma esponjinha. E aí pode ser que fique sangramento parado ali. O que acontece quando esse sangramento fica parado? Muitas mulheres são assintomáticas, não tem sintoma, então a adenomiose muitas vezes é um achado dos nossos exames. O que é um achado? Eu pedi um ultrassom para essa minha paciente por algum motivo e apareceu a bendita da adenomiose ali. Mas tem mulheres que têm sintoma. E quais são os sintomas? Tem mulheres que têm muita cólica menstrual. Tem mulheres que têm sangramento aumentado, tem mulheres que têm sensação de inchaço, porque esse útero, quando tem esse sangramento parado, ele enche um pouquinho de tamanho. Então, às vezes, até no exame aparece útero aumentado de tamanho. Então, isso pode causar uma sensação de inchaço também. Então, quando a gente descarta todas as outras causas de sangramento aumentado, de cólica, de inchaço, a gente pode associar que a causa é adenomiose. Tá? Como que a gente trata isso? A gente trata, então, a mulher que tem sintoma, né? A mulher que é assintomática, a gente pode acompanhar essa mulher.
Então, essa mulher que tem sintoma, a gente pode usar, às vezes, um anti-inflamatório. Se a mulher quiser e se ela não tiver contraindicação, a gente pode fazer uso dos hormônios, como uma pílula anticoncepcional, um DIU hormonal. E nas mulheres que nada resolve, que ela não se sente bem, que ela é muito sintomática e ela tem o desejo de cirurgia, são o caso das mulheres, às vezes, que são submetidas à esterectomia, que é a retirada de útero, como tratamento de adenomiose. Mas veja bem, Mário, que é muito importante a gente falar. A retirada do útero, ela não é o tratamento para adenomiose. Então, não é porque você fez um diagnóstico de adenomiose que tu tem que sair por aí retirando teu útero. Não, 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 não. Né? Então, existe uma série de coisinhas para a gente avaliar a adenomiose. Só que esse nome assusta, né? E uma coisa muito cultural é que nós temos na sociedade, é que toda mulher que faz um diagnóstico de mioma, de adenomiose, ela, meu Deus, é como se ela quase recebesse aí um rótulo de que eu preciso retirar o útero ou isso pode se transformar em algo pior no futuro. Não, a adenomiose não se transforma em nada pior no futuro. Não está associada ao câncer, isso nunca vai desenvolver um câncer, por exemplo. Então, para a gente se tranquilizar, se você é uma dessas pessoas que recebeu um diagnóstico desse, não, vamos se tranquilizar, vem para a consulta, a gente vai ver o que é preciso, o que a gente precisa fazer, mas pode tranquilizar que tá tudo bem. Dani, e para eu entender, também pode ser que seja dúvida de alguém que está nos acompanhando, existem níveis, por exemplo, uma mulher que tem muitos focos, uma mulher que tem menos focos, e daí isso também estar relacionado às vezes com sintomas, daí aquela mulher que tem muitos focos sente mais alguma coisa, como que funciona essa ligação? Não tem essa associação, tá, Mari? A dor, de uma forma geral, por exemplo, a cólica, ela depende muito é toda uma complexidade da pessoa que tem uma adenomiose. Então, às vezes, você pega uma pessoa com muitos focos ou com muita adenomiose de muitos anos, essa mulher não tem nada de sintoma. E tu pega uma outra pessoa que, nossa, apareceu eventualmente uma adenomiose, ela tem muitos sintomas. A dor é muito difícil em toda a medicina, não só da ginecologia, tá? A dor, ela é muito difícil até hoje da gente escalonar ela, porque depende muito da pessoa. Cólica menstrual é a mesma coisa, a adenomiose é a mesma coisa, a própria endometriose, que é muito famosa hoje. Às vezes a gente faz um exame e a mulher tem muitos focos de endometriose e é uma mulher que não tem sintoma. E às vezes tu recebe outra paciente no consultório, ela tem um foco pequenininho, mas essa mulher, ela é completamente sintomática, porque isso é muito particular de cada pessoa, e isso não só na ginecologia, isso em toda a medicina. Entendi. Nossa, adorei entender um pouco mais sobre esse assunto, conhecer esse assunto, nem foi entender um pouco mais, porque na verdade eu nunca tinha ouvido falar, e eu acho isso muito interessante da gente poder levar informações de qualidade, a gente trazer esses temas, as mulheres, os homens estarem bem informados, né, Dani? E é o nosso papel, você como médica, eu como jornalista, de levar essas informações e as pessoas também terem dúvidas para quando irem no consultório, perguntarem. Eu ouvi falar sobre tal assunto. Você pode me explicar, doutora? Não é verdade, Dani? Com certeza. Isso é muito importante, né? Muitas vezes no consultório a gente chega, eu também, né, como paciente, a gente chega tão ansiosa. Meu Deus, eu quero saber sobre, e às vezes não sabe nem o que perguntar. Ou às vezes tem pouco conhecimento mesmo. Então, tranquilizar o coração quando ir numa consulta, levar os exames que você tem, e escute com atenção. Muitas vezes os 5 minutos, 10 minutos de uma informação importante que você recebeu com calmaria, que é o que a gente está fazendo aqui, muitas vezes deixa a gente muito mais tranquila como paciente também. Principalmente sobre aquele ponto que você falou a respeito de não vai virar um câncer. E é bem aquilo que você falou, mioma, câncer, vou morrer. Qualquer coisa, endometriose, vou morrer. Então a gente sempre leva para o pior. Então quando a gente tem informação de é esse diagnóstico e ele não está relacionado, ligado com outro diagnóstico, né? Exatamente. Obrigada por trazer essas informações para nós e até a próxima. Até a próxima. Agora eu vou conversar sobre o desenvolvimento no primeiro ano de vida das nossas crianças maravilhosas com a nossa fisioterapeuta e osteopata pediátrica Jéssica. Bem-vinda novamente. Obrigada. O que a gente precisa saber e entender sobre esse primeiro ano de vida que é tão importante, tão falado, tão analisado, estudado, o que a gente espera de cada fase? Conta tudo para nós.
Bom, acho que o primeiro ponto da gente ressaltar dentro desse primeiro ano de vida é que toda a nossa construção neuronal, todos os neurônios que a gente vai carregar para o resto da vida, eles são construídos, eles são formados no primeiro e no segundo ano de vida do bebê. Então, esse primeiro ano de vida ele é fundamental para as próximas aquisições motoras, né? A gente tem uma pirâmide de aprendizado e que a gente vê que o topo dela, o ápice dela, que é o desenvolvimento cognitivo, ou seja, a capacidade de aprendizado dessa criança, desse adolescente, desse adulto, é dependente de um desenvolvimento perceptivo, sensorial e motor, que a gente constrói, né, a base dessa pirâmide é o desenvolvimento motor nesse primeiro ano de vida. Então, mais do que passar por todas as fases, né, é passar com qualidade por todas as fases. A gente fala muito sobre isso, né, não pular etapas. É importante passar por cada etapa do desenvolvimento. Mais importante do que passar por cada etapa é a gente ter qualidade desses movimentos, né? Então, algo que eu falo muito é que para que os pais não tenham pressa, para que o bebê passe por essa etapa de desenvolvimento. E quando a gente pensa nessa divisão que muitos profissionais falam nos 3 meses trimestral. Até os 3 meses, o que o bebê tem que estar fazendo. Até os 6 meses, o que o bebê tem que estar fazendo. Até os 9, depois até 1 aninho. Conta pra nós. É o que a gente chama de janela, né, de espera para determinadas habilidades, né? Então, a gente espera que esse bebê, até o 3º mês, sustente bem a cabeça. Então, o desenvolvimento ele vai acontecendo da cabeça para os pés. A última coisa que ele vai fazer é andar, né? Então, dos 0 aos 3 meses, a gente espera que esse bebê comece a sustentar bem essa cabeça, ter um bom controle de cervical. Depois dos 4 aos 6, 7, 8 meses, 7 meses, a gente espera que esse bebê comece a desenvolver as forças de tronco. Então, ele começa a rolar, começa a pivotear, começa a se empurrar, subindo o peito, né, cada vez mais do chão. Depois, no próximo trimestre, a gente espera que esse bebê comece a fazer uma posição de 4 apoios, comece a se colocar na posição sentado. E por último, no último trimestre ali, esse bebê vai começar a ficar ajoelhado, vai começar a ficar em pé, começar a caminhar para os lados e depois ele ganha essa marcha independente, né? Então, a gente tem ali essa janela de tempo que espera-se as aquisições, né? E que durante essa janela, esse bebê treine bastante essa fase. Esses movimentos dentro dessa fase, né? Então, a gente às vezes espera que o bebê... Não, e agora? O que ele tem que fazer? Ele já está pivoteando, e agora? Não, ele tem que pivotear bem. Ele tem que pivotear com a mesma facilidade para o lado direito e para o lado esquerdo. Ah, não, mas ele já está rolando. Tá, mas ele rola com facilidade? Ele tem domínio sobre essa habilidade? Ah, ainda não. Então continue treinando. E sempre que a gente espera uma próxima fase... Ah, mas o meu bebê não está sentando, né? Eu escuto muito isso. Então, vou colocar ele sentado. Não, volte às fases anteriores. Veja dentro das habilidades anteriores aquilo que ele não está fazendo e desenvolva, né, treine essas habilidades anteriores. E quando a gente fala em treinar, tem alguma forma de estimular as nossas crianças, os nossos bebês durante esses processos, essas fases? Sempre tem movimentos que vão favorecer um desenvolvimento, né, do bebê. Não que todos os bebês precisem de um treino específico. Alguns bebês vão ter dificuldades em alguns movimentos, né? Então, com certeza, existe movimentos, brincadeiras que os pais podem fazer em casa para desenvolver e ajudar nessas habilidades. E, além disso, você também tem um projeto que ajuda justamente nessa questão, né? Conta para nós. Exatamente. O Mamas Kids, ele é um projeto que veio da Alemanha, né? A Paula já toca esse projeto há bastante tempo, já há alguns anos lá na Alemanha, e ele chega aqui no Brasil com essa proposta de reunir os pais em grupo, orientar esses pais e ensinar como manusear, como brincar, de maneira a estimular esse desenvolvimento. Então, são 12 encontros. Inclusive, a gente vai começar agora no final de março e vai ter ao longo desse ano todo aqui em Florianópolis. E cada encontro ele é temático, ele vai desenvolver uma habilidade, são temas que se complementam. Então, um dia a gente fala sobre a visão, depois a gente tem um workshop que fala sobre o toque, sobre a linguagem, sobre as etapas motoras, sobre o movimento, sobre reflexos. É um workshop, né, é um programa bem completo que dá autonomia para esses pais, que dá segurança, né, e provavelmente, né, contribui muito para esse desenvolvimento motor, social, cognitivo do bebê. Que interessante. E como é que as pessoas fazem, as famílias, para participarem?
É só entrar em contato no meu Instagram, ou tem o Instagram também do Mamaskind, que é mamaskind.brasil. Entrando em contato por lá, vai ter acesso a toda a experiência, né, as vivências que a gente já teve aqui, né, a gente já tivemos 2 edições aqui no Brasil, e aí é só entrar lá e se inscrever pelo próprio direct lá e chamar a gente. Isso é muito interessante porque reúne várias famílias, essa troca que a gente sabe que durante o puerpério é tão solitário. E aí você conhece outras famílias que estão vivendo aquela mesma situação e aí cria uma rede de apoio que, além de aprender vários assuntos ali relacionados ao bebê e aos estímulos que são necessários e o que esperar de cada fase, cria esse vínculo também com outras famílias. Com certeza, e é também através desse social que o bebê vai se desenvolver, né? E dessa segurança que as famílias acabam adquirindo também pelas trocas e pelas orientações que são dadas ali no programa, né? O desenvolvimento ele é neuropsicomotor, então todo mundo sabe quanto que uma viagem às vezes faz o bebê desenvolver, né? Encontrou outras pessoas, né? Ou até mesmo a creche, né? A escolinha, o quanto desenvolve. E o Mamaskind ele te dá essa oportunidade de não precisar colocá-lo numa escolinha, mas de ter ali o convívio social com outros bebês e com certeza favorecer esse desenvolvimento. Adorei. Fico muito feliz em poder trazer essas informações e mostrar esse trabalho maravilhoso e que teria sido muito diferente no meu pós-parto, no meu puerpério, no desenvolvimento da minha filha, se tivesse aqui, mas só tinha na Alemanha. Mas acho muito interessante e quanto mais famílias tiverem acesso, gestantes e mães de bebezinhos, porque é fantástico, é uma possibilidade única de ter contato com uma profissional que sabe tudo sobre o desenvolvimento dos bebês. Você vai aprender tanta coisa, vai te dar tanta segurança e vai ser um divisor de águas, né? Com certeza, o relato das famílias é bem esse, assim, nossa, ela nunca tinha desenvolvido tão rápido em tão pouco tempo, né? Quem acompanhou, quem fez a sequência ali de 3, 4 encontros pelo menos, né, tem essa vivência. Adorei, obrigada. Obrigada. E até a próxima. Até.